Esse é um painel aqui que me deixa muito honrado de mediar, porque se eu esquecer alguma coisa, você me fala, tá, Marcos? O Marcos foi professor de Colômbia, secretário de Comércio do Brasil, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, principal negociador, foi o negociador-chefe do acordo Mercosul e União Europeia. E eu posso dizer assim com absoluta certeza que o Marcos é uma das vozes brasileiras mais ouvidas no mundo, tá? Então, assim, não tem ninguém, talvez, melhor para falar sobre geopolítica, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre exuberância americana, do que essa pessoa aqui do meu lado, Marcos Trujillo. Então, Marcos, obrigado pela tua presença. Vou deixar agora você explicar aí o que está acontecendo no mundo. Tenta desvendar esse mistério aí para a gente. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns à Avenue. Parabéns ao evento Avenue Connections. Você sabe, Daniel, que está fazendo exatamente 25 anos que o conhecido colunista do New York Times, o Thomas Friedman, publicou um livro que eu tenho certeza muita gente aqui nesse auditório leu, que é um livro intitulado O Mundo é Plano. Exatos 20 anos. E é interessante porque esse livro se tornou uma espécie de manifesto da globalização profunda. Se você é um gestor de portfólio, se você é um banqueiro de investimento, se você é o responsável pela distribuição territorial do seu parque produtivo pelo mundo, esse livro se tornou uma pedra de toque importante. E é um livro que, na essência, vai mostrar que uma bola de vôlei é desenhada na Alemanha, o seu couro artificial vem da Tailândia, a sua cola vem da Malásia, essa bola é montada na China, a embalagem vem das Filipinas, a bola é transportada até o seu mercado destino por uma empresa de navegação norueguesa, o escritório de contabilidade que rege essa operação fica em Dublin, na Irlanda, o escritório de advocacia fica em Genebra, na Suíça, a agência de publicidade que elabora o marketing global dessa bola é uma agência de publicidade brasileira. Então, apesar de você ter nessa bola a inscrição Made in China, essa, na realidade, é uma bola Made in the World. Um dos grandes heróis brasileiros, que é o Coronel Osiris Silva, um dos pais fundadores da Embraer, ele diz que toda vez que ele olha para um jato da Embraer, na asa, por exemplo, ele consegue identificar umas 18 ou 19 nacionalidades. Porque os avionics são feitos na Holanda, uma parte importante da camada de tinta que é resistente às oscilações de temperatura vem da Índia, os rebites vêm da Tailândia, ou seja, você é um avião made in Brazil, mas é também made in the world. Me parece que se a gente entrar numa máquina do tempo, Daniel, e sair de 2005 e chegar de agora, nós saímos de um macroambiente de globalização profunda para um ambiente que é muito intensivo em geopolítica. A ideia de geopolítica que depois da queda do Muro de Berlim e do desmantelamento da União Soviética estava esquecida no fundo da gaveta, ela ressuscitou e ela veio com tudo. Porque essa combinação, por exemplo, de a sanção dramática da China, da decisão dos britânicos de sair da União Europeia, da mais delicada crise de saúde pública desde a gripe espanhola do século passado, que é a Covid-19, da situação de segurança coletiva mais arriscada no coração da Europa, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é a crise na Ucrânia. A temperatura mais elevada do ponto de vista geopolítico no Oriente Médio desde os anos 70, com os conflitos Israel, Hamas, Israel, Hezbollah, Israel, Irã. E com a emergência
daquilo que muitos estão chamando de uma Guerra Fria 2.0, dessa vez tendo por contendores os Estados Unidos e a China, tudo isso faz com que alguns analistas digam que hoje nós estamos vivendo uma recessão geopolítica. Então a geopolítica foi para o coração do palco, né? Aliás, a geopolítica foi para o coração do palco de uma maneira tão importante, Daniel, que da mesma maneira que os economistas dividem a sua ciência entre microeconomia, que tem o foco, portanto, no consumidor, no empreendedor, na firma, e a macroeconomia, que se ocupa dos grandes agregados econômicos, a geopolítica é tão fundamental que já é o momento de nós entendermos que existem eventos microgeopolíticos e que ninguém se engane aqui. Os eventos microgeopolíticos têm enorme repercussão. Só que eles tendem a se concentrar num arco de tempo razoavelmente mais curto, 4 ou 5 anos. Ou seja, um período de tempo que é mais ou menos contemporâneo com os mandatos eleitorais nas democracias ocidentais. E você tem os eventos macrogeopolíticos, que são eventos que se desdobram ao longo de um período que nós poderíamos chamar de um período geracional, um intervalo geracional, ou seja, alguma coisa entre 20 e 25 anos. Então, para o fim dessa nossa conversa de hoje, Daniel, nós poderíamos passar muito tempo em 3 ou 4 grandes eventos macrogeopolíticos, como é o caso, por exemplo, das oscilações demográficas, né? Eu tive um evento semelhante a esse daqui na Arábia Saudita no ano passado, né? Fui falar sobre segurança alimentar. E aí os organizadores do evento pediram para ninguém perder a última palestra do dia, que seria uma palestra muito importante. E aí, quando a gente foi para a reunião plenária, estava lá aquele Richard Quest, né, que é o âncora de economia da CNN, ele aperta um botão, quem é que aparece na tela para fazer a última sessão? O Elon Musk, né? E aí, uma das perguntas que o Richard Quest faz ao Elon Musk é o seguinte: o seu Musk, o que te tira o sono à noite? Né? O que te impede de dormir? E aí o Elon Musk diz que são 2 coisas. Uma é que nós estamos numa situação já bastante próxima de uma conjuntura em que um sistema bélico amparado por inteligência artificial consegue fazer um diagnóstico do estado de vulnerabilidade do seu antagonista e, portanto, tomar a decisão, sem qualquer tipo de intermediação humana, de lançar uma ofensiva contra aquele alvo. E que, por seu turno, o sistema de defesa do seu antagonista, que também é turbinado por inteligência artificial, é capaz de lançar uma contraofensiva maior em escala e virulência, sem qualquer tipo de intermediação humana. Obviamente, quando o Elon Musk disse aquilo, ninguém conseguiu dormir aquela noite, tá? Mas a segunda coisa que ele disse que é muito interessante é que ele disse que, olha, outra coisa que me tira o sono é que as pessoas não querem ter mais filho. Ninguém mais quer ter filho. E as populações de diferentes países vão cair. E querem saber de uma coisa? Ele tem razão em relação a 184 países no mundo. Hoje, se você passar em Nova York, na primeira avenida, entre a Rua 47 e a Rua 46, você vai contar 1, 2, 3, tem 193 países no mundo. Tá? Desses 193 países, de fato, nos próximos 25 anos, você vai ter queda populacional em 184 deles. O Elon Musk está certo. A população vai cair no Brasil, vai cair na Argentina, vai cair no Chile, vai cair no México, vai cair no Canadá, vai cair em toda a Europa, vai cair na Rússia, vai cair na Austrália, vai cair no Japão, vai cair na China. No entanto, em 9 países, o crescimento populacional será de tal forma dramático, nesse período, que quando nós chegarmos daqui a 24 anos e meio, em 2050, a população mundial terá saltado dos atuais 8 bilhões de pessoas, para um mundo de 10 bilhões de pessoas. Nós estamos acrescentando 2 bilhões de pessoas a mais ao planeta Terra nos próximos 25 anos. O que significa que nesse próximo quarto de século, você vai ter a chegada de 4 naves espaciais.
Uma chega no planeta Terra e deposita uma outra Alemanha, 80 milhões de pessoas. Você tem uma segunda que chega e joga no mundo uma outra Rússia, 150 milhões de pessoas. Você tem uma terceira maior que as demais, que joga no mundo um outro Estados Unidos, 350 milhões de pessoas. E você tem uma última, uma quarta, que vem no mundo e joga no mundo uma outra China, 1,5 bilhão de pessoas, nos próximos 25 anos. Então, esse é um mega evento macro geopolítico, com repercussões muito grandes para o Brasil, depois a gente pode até conversar sobre isso. E você tem associado a esse fenômeno uma outra coisa que é razoavelmente curiosa. Só por curiosidade, Daniel, vocês sabem quais são esses 9 países onde você vai ter esse aumento tão brutal de população? Oi? Vamos por região, vamos por região. Na Ásia, quem vai crescer? Quem mais? Indonésia, quem mais? Paquistão, tá certo? Aliás, a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, hoje já com quase 300 milhões de habitantes, e o Paquistão, que recentemente ultrapassou o Brasil do ponto de vista populacional. Quando eu estava na escola, no Colégio Batista Brasileiro aqui em Perdizes, eu tinha aprendido que as 5 maiores populações do mundo eram China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Então aqui você já teve algumas ultrapassagens, né? A Índia ficou maior que a China, do ponto de vista populacional, e o Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão e também pela Nigéria. Hoje nós somos o 7º maior país do ponto de vista populacional. Só que você tem outro fenômeno associado a isso, Daniel, que também é macro geopolítico, porque ele acontece num ciclo de 25 anos, que é o fato de que, se você pegar as economias do chamado G7, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá, e se você pegar as economias do E7, as 7 economias mais importantes no mundo emergente, China, Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Rússia e México, a contribuição relativa para a formação da demanda global, a contribuição relativa para o crescimento do PIB mundial, será muito mais o resultado da expansão dos E7 do que dos G7. Você tem aquilo que eu gosto de chamar de S6, the Sleeping Six, que é todo mundo do G7 menos os Estados Unidos, e você tem essa figura dos E7, né, que são os 7 maiores, as mais importantes economias emergentes do mundo. Aliás, eu estou com um novo conceito agora, que é o U7, Up 7, né? Quem é que são os países que com certeza vão abocanhar cada vez mais fatias da economia global? Estados Unidos, China, Índia. Eu acho que tem um espaço nesse jogo para um país como a Indonésia. E todos os outros ali estão brincando como se fosse naquelas festas de música caipira, né, que está todo mundo dançando, né, tem uns 7 caras dançando, só que só tem 3 cadeiras. De repente a música para, você tem que correr lá para descer. Então, vocês podem perguntar, será que o Brasil estará entre os 7? E a boa resposta a essa pergunta é a mesma resposta que um cronista esportivo aqui de São Paulo, né, o Roberto Avalone, dava. Ele fazia uma pergunta que era mais ou menos assim: será que o Corinthians vai se classificar para a final do campeonato? Ponto de interrogação. Então, nós temos um ponto de interrogação em relação ao Brasil. Mas então você tem essa outra força, que eu acho também alguma coisa que pode favorecer muito o Brasil, porque quando você tem essa combinação multiplicadora entre crescimento econômico resultante, sobretudo, da expansão dos emergentes, acoplada a um aumento da população mundial, há um deslocamento estrutural da demanda, por exemplo, por coisas em que tradicionalmente nós, Brasil, temos vantagens comparativas. Então, esse é um fenômeno muito importante. Obviamente, o outro que eu poderia destacar aqui, macro geopolítico, que é da maior importância, é a onipresença dessa sociedade intensiva em tecnologia, particularmente de inteligência artificial. Eu não sei se vocês viram o post do Sam Altman nas últimas 12 horas, né, em que ele fala sobre a metamorfose do mundo de trabalho. Me parece que a grande divisão de agora adiante, Daniel, não é exatamente entre haves and have-nots, ou knows and know-nots. Também não é diferença entre AI contra inteligência humana, mas a grande diferença vai ser pessoas que conseguem instrumentalizar ao menos os rudimentos de inteligência artificial versus pessoas que são completamente alheias a essa revolução que se produz diante dos nossos olhos. Então, assim, macro geopoliticamente, tem várias outras coisas, mas eu acho que são essas que merecem destaque. Agora, do ponto de vista micro geopolítico,
Ou seja, mais uma vez, que ninguém se engane aqui, os eventos microgeopolíticos são de enorme impacto, no entanto, eles se concentram num período mais curto de tempo. A coisa mais importante que está acontecendo no mundo é a presidência Trump. Né? Que é uma presidência que me faz pensar naquela situação em que nós nos encontramos dentro de um avião e, de repente, a gente ouve aquela voz. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Gostaria de pedir a todos que retornassem aos seus assentos, colocassem o assento na posição vertical, afivelem os seus cintos, porque nós vamos passar por uma área de turbulência. Trumpulência. 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 Tanto que me disseram que até no Carnaval da Bahia eles já fizeram uma musiquinha retrofit, né, para o Carnaval do ano que vem, que é mais ou menos a seguinte: segura o Trump, amarra o Trump, segura o Trump, 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 Trump. Me disseram que tá rolando essa música. Agora, trumpulência, no meu entendimento, é na realidade um jogo de palavras com 3 conceitos: turbulência, opulência e incoerência. Por que turbulência? Por razões óbvias, né? Quer dizer, turbulência é aquele fenômeno que a gente observa quando você tem, por exemplo, um veículo se deslocando no espaço, né? Uma aeronave, por exemplo, se deslocando no espaço, ela sofre uma série de resistências, entre elas a resistência do ar, e isso gera uma situação de desprazer, de desconforto, de instabilidade para quem está dentro. Os Estados Unidos decidiram, desde 20 de janeiro, sair da Organização Mundial da Saúde, escantearam a Organização Mundial do Comércio, arrumaram uma briga comercial com seus sócios no antigo NAFTA, né, o Canadá e o México. No dia 2 de abril, anunciaram a imposição de tarifas a praticamente todos os parceiros comerciais, desde a China até Lesoto. Né? Você tem o estilo do presidente Trump, que é mercurial e opera muito no ciclo de 24 horas. Então, você tem essa turbulência no mundo. Eu não sei se essa turbulência, ou seja, trampulência, ela é boa ou ruim para os Estados Unidos. Eu não sei se essa trampulência é boa ou ruim para o Brasil. A gente deve entender como um dado da realidade, nós precisamos lidar com ela. Da mesma maneira que quando você é o diretor de uma equipe de Fórmula 1, e você tem o seu piloto girando o autódromo com a sua máquina, e de repente começa a chover, não adianta você ser contra ou a favor da chuva. É melhor que a sua equipe esteja treinada, preparada, equipada para lidar com essa situação. Então você tem esse aspecto da turbulência, que só vai continuar até 19 de janeiro de 2028. É isso. Só que tem um segundo aspecto, que eu acho que tem muito que ver, por exemplo, com os objetivos dessa conferência aqui, que é o aspecto da opulência. Né? Porque tem muita gente que diz que os Estados Unidos são uma potência em declínio. Né? Por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, essencialmente metade do produto interno bruto do mundo era americano. Hoje essa conta está em 25%. Só que se você pegar a posição relativa dos Estados Unidos hoje, comparado com outras economias, me parece que os Estados Unidos estão num momento de grande exuberância. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Se lembram quando o Lehman Brothers derreteu? Em 2008? Quando o Lehman Brothers derreteu, a renda per capita nos Estados Unidos era cerca de 10% a 15% mais alta do que a renda per capita na zona do euro. 2008. Hoje, Daniel, a renda per capita nos Estados Unidos é o dobro da renda per capita na zona do euro. Os Estados Unidos têm 50 estados. Não é isso? 50. O estado americano mais pobre, do ponto de vista do PIB per capita, PIB nominal em dólar per capita, é o estado do Mississippi. Hoje, Daniel, o Mississippizinho tem uma renda per capita mais alta que a renda per capita da Itália, mais alta que a renda per capita da França,
mais alta que a renda per capita do Reino Unido e mais alta que a renda per capita do Japão. O Japão, que era o grande bicho-papão dos anos 80. Né? Para aqueles que ou conhecem história, né, ou que passaram por esse período, né, por exemplo, eu estava na faculdade nos anos 80. Os grandes livros de economia e administração, todos eles tangenciavam o Japão. Por exemplo, a grande autobiografia de sucesso, que era obrigatório todo mundo ler, uma biografia chamada Made in Japan, de um sujeito chamado Akio Morita, fundador da Sony, responsável por uma grande inovação, por exemplo, que era colocar uma máquina de tocar fita cassete na sua cintura, vinculado a um fio que você podia ouvir em movimento. Como é que chamava isso? Walkman. Teoria Z, método just in time da Toyota. Até do ponto de vista do cinema, os grandes antagonistas e ou sinônimo daqueles que eram ricos eram japoneses. Por exemplo, quem aqui assistiu Duro de Matar? Todo mundo, né? Quando o personagem do Bruce Willis, que é um tira de Nova York, pega o avião e vai para Los Angeles, ele está meio brigado com a mulher dele. Ele vai para Los Angeles para tentar, assim, meio aproveitando o espírito natalino, fazer as pazes, etc. A mulher dele é diretora de uma empresa japonesa. E o prédio onde os terroristas invadem, que depois, obviamente, o Bruce Willis, que é o herói do filme, vai liberar, chama-se Nakatomi Building. Os japoneses estavam comprando tudo, compraram o Rockefeller Center. Na França tinham comprado aquela região toda perto do Grand Arc, né, aquela parte mais moderna. Ou seja, a ideia de que no século XXI a grande potência a rivalizar com os Estados Unidos do ponto de vista do crescimento econômico era o Japão. Hoje, Daniel, o Mississippi tem uma renda per capita mais alta do que o Japão. Se você for para a valuation de empresas, o market cap, valor de empresas, né? Você tem hoje 3 empresas nos Estados Unidos, Nvidia, Apple e Microsoft, que têm um valor de mercado superior ao valor de mercado da Bolsa de Frankfurt. E não é uma, mas a segunda, mas a terceira. Qualquer uma delas, individualmente consideradas, tem um market cap maior do que a da Bolsa de Frankfurt. Você seguramente se lembrará, eu, 10, 12 anos atrás, tinha uma grande dúvida, qual será a primeira grande empresa a alcançar um market cap de $1 trilhão? Hoje a Nvidia está o quê? 4? 4. Posso estragar o dia de vocês? De 2010 para 2011, também por conta da valorização artificial do câmbio brasileiro, né, do real brasileiro, a economia dos Estados Unidos era 6 vezes maior do que a economia do Brasil. PIB nominal contra PIB nominal. 6 vezes. Hoje a economia americana é 12 vezes maior do que a economia do Brasil. E mesmo a China, que representa o mais dramático processo de expansão econômica, de que se tem notícia. O Larry Summers, por exemplo, diz que o crescimento econômico chinês dos últimos 30 anos faz a revolução industrial na Inglaterra parecer apenas o café da manhã. Né? Mesmo a China, que se você pegar de 2001 até 2019 e 2020, tinha como trajetória ascendente do seu PIB uma curva muito íngreme, nos últimos 4 ou 5 anos, essa boca de jacaré entre o PIB americano e o PIB chinês voltou a abrir. Né? O presidente Biden entregou para o presidente Trump no dia 20 de janeiro uma economia que tem um PIB nominal de $30 trilhões. Então eles estão num momento muito exuberante, estão num momento de grande opulência, que significa riqueza. O que significa também que se eles acertam muito, se eles erram muito. E erram muito para eles, mas também com repercussões globais. E mais uma vez, se eles acertam muito, eles produzem efeitos multiplicadores positivos para si, que são de fato muito impressionantes. Por exemplo, os Estados Unidos são o maior importador do mundo. Ou seja, não há nenhum mercado interno que, do ponto de vista absoluto, seja tão comprador quanto os Estados Unidos. Só que isso tudo representa apenas 12% do PIB americano. Agora, 12% de $30 trilhões são 3,6 trilhões. Isso significa que os Estados Unidos importam uma França por ano. As dimensões são muito grandes. Aliás, apenas para dar uma dimensão de como nós, como potência comercial, perdemos oportunidades do passado, Daniel, desses, mais uma vez, 3,6 trilhões de dólares que os Estados Unidos compram
do mundo, sabe quantos vêm do Brasil? 40 bi. Ou seja, o Brasil vende essencialmente 1,1% daquilo que o mercado americano compra do resto do mundo. Me parece isso bastante impressionante, bastante impressionante. E você tem um terceiro elemento, que é o elemento da incoerência, né? Porque se é verdade, ou melhor, porque do ponto de vista, eu estava buscando uma analogia, né, para exemplificar isso que eu estou querendo dizer, e eu não consigo encontrar uma analogia melhor, embora seja um desenho já antigo, né, que o do Tom e Jerry. Né? Se alguém aqui já ouviu falar do Tom e Jerry, né, você tem aquele gato que sempre quer comer o rato, mas eles também são meio amigos, né? E eu sei que tem um episódio do Tom e Jerry em que o Tom pega o Jerry e ele está prestes a dar uma abocanhada e comer o Jerry. Só que aí saem da cabeça do Tom um tonzinho que parece um anjo e um tonzinho que parece um demônio. E aí o demônio fala assim, vai lá, come ele, devora ele. Aí o Sanji fala, não, mas se você fizer isso, ele é tão teu amigo, não faça isso. E, o anjinho acaba prevalecendo. Eu acho que existe essa incoerência hoje na política americana, do ponto de vista industrial comercial e, por outro lado, do ponto de vista da criação de um ambiente de negócios mais favorável à expansão empresarial. Né? Por quê? Porque, do ponto de vista comercial e industrial, né, todas essas barreiras que estão sendo criadas ao comércio dos Estados Unidos vão machucar outros países, mas vão machucar também a economia americana, sejamos realistas. Por quê? Não existe nenhum país do mundo com tantas empresas multinacionais quanto os Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, a Nike, tá certo? Alguma coisa que a Nike faça na Tailândia e exporte para a Itália, do ponto de vista contábil, aparece como exportações tailandesas e importações italianas. Mas se é uma atividade lucrativa, ela vai pagar dividendos para acionistas que estão majoritariamente nos Estados Unidos. E, portanto, você tem uma consolidação de uma espécie de divisão internacional do trabalho, em que as atividades fabris, manufatureiras ficaram em terceiros países, e as atividades de marketing, as atividades financeiras, as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação ficaram nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso vai acabar machucando muitas empresas americanas também pela seguinte situação. Se agora você é o gestor da área de produção industrial dessa empresa, dei aqui um exemplo de uma marca de material esportivo. O que você faz agora? Né? Porque você apostou nos últimos 30, 40 anos num país quase tão grande territorialmente quanto os Estados Unidos, que desde o final dos anos 70 goza de status de nação mais favorecida do ponto de vista do seu comércio aos Estados Unidos, um país que entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, um país que tinha uma remuneração de força de trabalho bastante baixa, que investiu muito do seu esforço de capital na formação de infraestrutura e se tornou um gigante comercial que é a China. Só que agora, que ninguém se engane, tem um fenômeno interessantíssimo voando debaixo do radar, Daniel, que é a desindustrialização da China. Não é isso? Desindustrialização da China. Nos últimos 13 anos, por exemplo, que são contemporâneos à chegada do Xi Jinping no poder, ou melhor, de 78, abertura da economia chinesa, até a chegada do Xi Jinping no poder, a curva ascendente do PIB chinês é muito mais vertiginosa do que a curva ascendente dos salários na China como proporção do PIB. A economia cresceu mais do que os salários. O que aconteceu nesses 12 ou 13 últimos anos? A curva inverteu. A economia cresceu menos, ela cresceu bastante ainda, mas ela cresceu menos do que os salários como percentual do PIB na China. Porque é uma espécie de uma conversão do modelo. Você estava mais orientado para comércio exterior, você passa a ficar um pouco mais orientado para o mercado interno. Só que o preço a pagar é que você perde competitividade na hora de você fazer a comparação relativa do custo da remuneração da força de trabalho. Se você trabalha num setor em que o custo da força de trabalho ainda é muito determinante para a competitividade do produto final, essas empresas estão deslocando essa atividade da China para outras atividades, para outros lugares do mundo. Quando eu era criança,
Meu pai me dava um brinquedo, estava escrito Made in Japan. Depois os brinquedos ficaram Made in Hong Kong. Mais recentemente, os brinquedos ficaram Made in China. Outro dia eu estava falando com um grande banqueiro indiano que me informava que a Índia está prestes a se tornar a maior produtora mundial de brinquedos. Mais uma vez, uma atividade muito intensiva em força de trabalho, sendo deslocada de uma jurisdição chinesa para uma outra jurisdição. Você tem esse fenômeno no mundo. E muitas dessas empresas, portanto, americanas, perceberam isso 12 ou 13 anos atrás e foram instalar atividades, por exemplo, uma planta fabril na Índia, uma planta fabril na Malásia, um centro de distribuição no Marrocos, um centro de distribuição na Turquia, no México, uma planta de acabamento no México. Não é isso? Se, de repente, todas elas agora, por conta da política protecionista, têm que remontar essas cadeias de fornecimento dentro do próprio território americano, isso não apenas vai levar a um processo acelerado de depreciação do capital que você investiu recentemente, mas vai levar também a uma necessidade de um novo esforço de caixa para remontar essas atividades nos Estados Unidos com custos laborais mais altos. Então você tem essa incoerência aqui. Agora, por outro lado, é o seguinte. Você tem um esforço, me parece, que só pode ser comparado àquilo que aconteceu durante a chamada Reaganomics, nos anos 80, de melhoria do tal do business environment, né? Business friendliness, no território americano. Existe um impressionante drive de desregulamentação, e não é só no setor financeiro, e também não é só no setor de cripto, mas no setor, na economia como um todo. Um grande processo de desregulamentação, combate à burocracia, desburocratização, aquilo que nós poderíamos chamar de um choque de energia barata, mais uma vez com a volta do recurso a energias de natureza fóssil. E essa é uma coisa muito impressionante. Mais uma vez, nós estamos falando de uma economia de 30 trilhões de dólares. Sabe quem percebeu isso e começou a diversificar mais ainda para os Estados Unidos? Daniel. Um sujeito chamado Bernard Arnault. Sabem quem é o Bernard Arnault? Louis Vuitton. Ele não apenas é a maior fortuna da França, é o homem mais rico da Europa, é dono de tudo que é bom, dono da NSI, dono da Moët Chandon, tudo Louis Vuitton, tudo que é bom ele é dono. E eu fiquei muito impressionado porque eu assisti, não sei se vocês chegaram a receber no WhatsApp, um vídeo dele. Fazia umas 3 ou 4 semanas que ele tinha estado na posse do Trump, depois ele voltou para Paris e estava participando de um seminário, tipo esse daqui, daquele jornal econômico, acho que eu não sei se era o Les Echos, ou Le Nouvel Observateur. E aí ele diz o seguinte, meus amigos, meus compatriotas franceses, eu estou chocado. Eu estou voltando dos Estados Unidos e, na medida em que nós aqui na França estamos perdendo o tempo do executivo brigando com o judiciário. Na França. Do judiciário brigando com o legislativo. Enquanto nós estamos criando novas regulamentações para colocar uma camisa de força na atividade empreendedora, aumentar a carga tributária com percentual do PIB, lá nos Estados Unidos eles estão falando em baixar o imposto médio para corporações, dos atuais 21% como percentual do PIB para 15% ao longo dos 4 anos da presidência Trump, o que faria com que a carga tributária como percentual do PIB geral nos Estados Unidos caísse dos atuais 27% para 23%. Hoje a carga tributária como percentual do PIB no Brasil é 32%, sem perspectiva de queda, porque mesmo com a chamada reforma tributária, você não prevê, ao longo desse período de implementação, uma reforma, tudo isso pode mudar o ano que vem, mas uma reforma do Estado, uma reforma administrativa que permitissem enxugar o custo do governo no Brasil. De modo que, se você tem na economia mundial uma economia emergente de 2,3 trilhões de dólares, como é o caso do Brasil, carga tributária é 34%, e, por outro lado, você tem uma economia de 30 trilhões de dólares, com carga tributária em queda, melhoria dos processos de desburocratização e desregulamentação, é natural que nos próximos anos
como gostam de dizer os economistas, ceteris paribus, ou seja, todo mais experimento constante, os Estados Unidos se transformam numa grande bomba de sucção de liquidez. As implicações para o Brasil sobre tudo isso são enormes. Minha impressão, às vezes, é que não apenas o governo brasileiro, mas o empresário brasileiro, mesmo o investidor brasileiro, entendem que isso daqui é uma ilha. Acho que tem uma música do Djavan que é assim: o seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Então parece que nós somos essa nave espacial descolada do planeta Terra, mas o fato é que diversificar, ter uma atenção prioritária para o mercado americano, seja do ponto de vista exportador, seja do ponto de vista da diversificação de portfólio, mais do que uma opção, é um imperativo da realidade. Obrigado. Troiro, obrigado pelas suas palavras. Eu acho que você levantou um ponto que é interessante, lá da corrida de Fórmula 1, né, que de fato, assim, começa a chover, chuva é algo que você não controla, né? E aí você ali com a sua equipe, você tem que controlar qual pneu que você vai usar no carro e etc, tal. Acho que você levantou um ponto aqui da diversificação que é super importante, né? Assim, você aqui no Brasil, você não controla o que um presidente vai falar, seja ele de esquerda ou de direita, o que vão tributar, se o IOF vai aumentar ou não, tal. A única coisa que você controla é o que você falou, é o pedaço do teu patrimônio que você vai diversificar e o quão forte e o quão parruda, digamos assim, vai ser a sua carteira, né? Você, mais uma vez, assim, uma das vozes mais ouvidas do Brasil lá fora, que viaja, acho que todo mês lá para fora, né? Enfim, seja lá na China, Arábia Saudita, Estados Unidos, enfim. A gente ouve muito, e a gente, no início, a gente falou isso na palestra, de que o dólar vai acabar, né? Eu acho que é algo que a gente ouve já há uns 20, 30 anos. O dólar vai acabar, o dólar vai acabar. E você citou o Larry Summers, ele tem uma outra citação, professor de Harvard, né, ex-secretário de Tesouro Nacional americano, que ele fala que não existe alternativa ao dólar, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Daniel, foi em 1871 que se pôde observar um eclipse importante na história econômica da humanidade, que é quando um país ultrapassa o outro na condição de maior economia do mundo. Foi em 1871 que os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra como maior economia do mundo. E se você pensar nesse período da ultrapassagem, até o momento que, de uma forma mais definitiva, você tem o abandono do padrão ouro, e você tem a instalação definitiva do dólar como moeda de reserva, moeda de referência, você tem mais ou menos 90, 100 anos. Então, existe uma espécie de descolamento entre ser testemunha ocular de um eclipse quando uma economia se torna maior do que outra, e o momento em que a moeda ou a referência de valor utilizada majoritariamente por aquela economia deixa de ser a principal. É verdade que, do ponto de vista do PIB medido pela paridade do poder de compra, a economia chinesa já é maior do que a economia americana. É verdade também que, do ponto de vista do PIB nominal, a distância entre a economia dos Estados Unidos e da China aumentou, não diminuiu, nos últimos 5 anos. Agora, você mencionava agora o Larry Summers, tem uma outra frase dele que eu gosto muito, que é o seguinte: em economia, você não substitui algo por nada. Você tem que substituir alguma coisa por alguma outra coisa. E que outra coisa poderia ser essa, né? O renminbi, né? Então vejam, a China deve uma parte importante do seu milagre econômico das últimas 4 décadas a um sistema internacional cujo comércio internacional é orientado, sobretudo, a partir de transações baseadas no dólar norte-americano. Durante anos e anos, e mesmo hoje, né? Hoje diminuiu bastante já, mas a exposição, por exemplo, do Banco Central Chinês a reservas, no momento que você contabiliza de onde vêm, né, essas reservas, ainda estão muito dominadas pelo dólar norte-americano. Reservas de bancos centrais do mundo todo é o quê? 75% em dólar norte-americano. Se você pegar a presença do dólar em contratos, né, 90% do comércio internacional
feito em dólares norte-americanos. Então, eu acho que não será o renminbi. Até recentemente, né, por recentemente, então, uns 6, 7 anos atrás, o renminbi foi inserido na chamada Currency Basket do Fundo Monetário Internacional. Mas daí, não sei se isso vai acontecer muito. Seria o quê? Seria o euro, né? Acho que teve até uma tentativa importante. O euro é uma moeda forte, conta com um Banco Central com políticas independentes. Mas isso também é muito, digamos assim, reflexivo ao tamanho relativo e ao dinamismo da União Europeia, né? A gente falava agora há pouco do momento do Lehman Moment, né, 2008. Em 2008, a maior economia do mundo não era os Estados Unidos, não era a economia da China, era a economia da União Europeia, levada em consideração como um todo. Hoje, a União Europeia é a terceira maior economia do mundo. Ela foi ultrapassada pelos Estados Unidos e foi também ultrapassada pela China. E quando você tem esses processos de saída, seja da zona do euro ou da União Europeia, né, por exemplo, a decisão dos britânicos de sair da União Europeia em 2016, apesar dela não fazer parte da zona do euro, produziu uma fratura de confiança no projeto europeu que é muito grande. Quando você tem eleições em países importantes, como é o caso da Alemanha, como é o caso da França, será que a gente continua na União Europeia ou não continua na União Europeia? Tudo isso leva a um reflexo sobre o euro. Então, eu também acho que não será o euro. O euro vai estar lá, tá certo? Ele é coadjuvante, né, no palco, mas ele não é o ator principal. E você tem uma moeda... Bom, tem gente que fala das criptos, né? Acho muito difícil. Muito difícil. É verdade que está aumentando, né, a presença de criptos em portfólios de diferentes atores, em alguns casos até de fundos soberanos, mas eu acho muito difícil você ter como referência uma entidade monetária que bancos centrais não podem controlar. Então, eu acho que não será o cripto. E ser uma moeda, por exemplo, que se fala né, de vez em quando se fala em moeda dos BRICS ou coisas desse tipo, não é um projeto realizável no curto prazo, né? Quer dizer, se você fosse para ter uma moeda dos BRICS, quais são as duas principais economias dos BRICS, do ponto de vista do tamanho? A economia da China e a economia da Índia. Eu não sei se vocês têm ido recentemente aos Estados Unidos, mas existe um sentimento anti-China muito forte nos Estados Unidos. O sentimento anti-China nos Estados Unidos é brincadeira de criança perto do sentimento anti-China que existe na Índia. Então, você acha que os indianos, os officials lá do Reserve Bank of India vão ceder uma parte da sua soberania monetária a uma outra moeda que terá necessariamente impacto maior do tamanho relativo da economia chinesa? Não vai acontecer, né? Então, eu acho, Daniel, that we're stuck with the dollar for a long time, sabe? Eu acho que a gente vai estar com ele durante bastante tempo ainda. Você estava falando da Europa, me lembrou, eu não sei se foi o Henry Kissinger que falava, quando eu ligo para a Europa, quando eu quero falar com a Europa, eu não sei para quem ligar, né? Porque, assim, é complicado, enfim. A gente está acabando agora... Não é interessante, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei na ONU nos anos 90, eu era delegado eu estava trabalhando na delegação do Brasil junto à ONU em Nova York. E nos anos 90 tinha muito esse sentimento, até por parte dos europeus, né? Que no futuro os portugueses iam ser menos portugueses, mais europeus, os alemães menos alemães, mais europeus, mas isso é algo que, mais uma vez, teve uma fissura, né? Legal. Marcos, estamos terminando aqui. Eu queria te agradecer, mas antes, nesse 1 minuto aí que está faltando, queria que você deixasse uma mensagem aí para os investidores brasileiros que são muito focados em alocação no Brasil e falasse um pouco da importância de diversificação global para a gente fechar aqui o nosso painel e mais uma vez obrigado aí por você. Não, da mesma maneira que na floresta você não tem só, enfim, onça e tigre, na diversificação de portfólio não é só renda fixa e renda variável. Você tem uma diversificação de produtos e você tem uma diversificação geográfica, né? Eu acho que o investidor, enfim, um pouco mais antenado com o que está acontecendo no mundo, ainda mais nesse universo, né, de tantas oscilações geopolíticas, quer se assegurar de que ele vai ter os ovos dele distribuídos por várias cestas, né? Então, acho que diversificação é o nome do jogo.
Legal, Marcos, obrigado. E eu queria só lembrar que na Avenue você encontra 1000 empresas, por exemplo, internacionais, que é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um hub financeiro do mundo, encontra também bonds de todos os países do G7, bonds americanos, fundos expostos a outros países que não os Estados Unidos, enfim, é um hub financeiro do mundo inteiro, né? Marcos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado.